Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Sou o pastor Edson Cortar Sardinha. Esse é o nosso programa Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, de segunda a sábado, 8 horas da manhã. Aqui ao vivo no Facebook, depois compartilhado no YouTube. Você que vai assistir pelo YouTube, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, estar com a gente nesses dias maravilhosos, lendo a palavra do Senhor. Hoje é dia 6 de setembro, terça-feira, dia da 23ª semana do Tempo Comum. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela Tua presença conosco, pelo Teu Espírito Santo nessa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor está nos dando um novo dia, dia 6 de setembro. Queremos viver esse dia para a Tua glória. Queremos viver esse dia, Pai amado, olhando para o Autor e Consumador da nossa fé. Muito obrigado, Deus, por esse novo dia, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos e bem-vindas, você que está ao vivo, Tereza Pereira, a Armanda, Paulo César Munice Hermes, Renata Roque, Nancy, Suzy, Eni, Ione, Márcia Valéria. Que beleza, hein? Glória a Deus. Suzy Fausto, Renata Roque, que bênção. Lígia Souza, uma alegria. Em nome de Jesus, estarmos juntos. Lígia Souza, nosso irmão Gênison Melo, lá de Aracaju, Gessé e Carmen, Jussara Tex. Que beleza, que bom estarmos juntos. Querida Elonede Cabral Maia, uma alegria, Elonede. Graças a Deus pela sua vida. Diná Helena, Agar Lacerda, uma alegria estarmos juntos essa manhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma bênção. Hoje é terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum e é uma alegria estarmos juntos. Uma alegria mesmo. Glória a Deus pela presença do Senhor na nossa vida. Amém? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje o Evangelho é Lucas 6. Claudinha, Erli Lins, olha que alegria. Você que vai assistir também depois, sejam bem-vindos e bem-vindas. Lucas 6, do 12 ao 19, Fátima, lá de Ji-Paraná, Sônia Matola, querida e linda família Matola, Sônia Santos, que benção, Terezinha Otero Neri, Sônia Santos, muito bom. Lucas 6, 12 a 19, vamos ler. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais também deu o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou o traidor. E descendo com ele do monte, Jesus parou num lugar plano, onde encontrava muitos discípulos seus,
e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados de espíritos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Walter Galdino, Mateus Soares, glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu Evangelho nesta santa manhã. Fala aos nossos corações e ministra, Senhor amado, a Tua vontade na nossa vida. Nós queremos Te louvar, Senhor, porque o Senhor é aquele que dá dons, que nos abençoa, que nos dá a graça. Nós Te adoramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje fala do Senhor Jesus orando antes de tomar uma decisão. Lembra que o Senhor Jesus, Ele é Deus, é Filho de Deus, é o Deus Filho, não é o Deus unigênito do Deus ingênito, do Pai. Ele é todo-poderoso. Mas antes de tomar decisões, ele tinha necessidade de passar a noite conversando com o Pai. Tudo que o Senhor fazia, tudo que o Senhor falava, ele falava e fazia de acordo com o Pai. Isso para a gente é um exemplo tremendo. O certo, irmãos e irmãs, é a gente não fazer absolutamente nada sem antes orar. Não é? Tudo, até o curso de artesanato, Marisa. Tudo que você for fazer, tudo. Até você sair de casa para ir no mercado, no hortifruti, o que comprar, como escolher, tudo tem que ser regado com oração e com muita oração. Se o próprio Senhor Jesus tinha essa necessidade de subir ao monte, passar a noite inteira orando, antes de escolher seus apóstolos, nós também, irmãos, antes de qualquer decisão, não é? Devemos parar e orar. Existe aquela frase, estou orando, não existe estar orando, não é? Ah, a pessoa está doente, em oração. Isso é só frase. Realmente temos que parar e orar e buscar a direção de Deus para tudo na vida, tudo. Não podemos tomar decisões nem baseado na emoção, nem no raciocínio. Qualquer decisão tem que ser baseada depois de muita oração, de receber o raciocínio e a sabedoria de Deus para tomar a decisão certa. Não é? Isso chama-se dependência. Vou fazer uma prova, vou escolher um concurso, vou fazer uma viagem, não sei qual vai ser minha decisão. Ore muito, passa a noite orando. Não é gostoso ir ao monte, fazer vigílias, mas é interessante você também fazer sua vigília sozinho, buscando a direção de Deus. O Evangelho diz assim: naqueles dias, Jesus retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus.
não é a Deus Pai. Ele sendo filho, ele passa a noite inteira no monte, orando, buscando orientação. Ana Maria Matos. É muito interessante. E a gente precisa, Jane, ter essa prática. Eu não vou dar nenhuma palavra para você. Quando alguém fala, olha, você pode fazer isso? Fala assim, primeiro eu quero desligar o telefone, orar ao Senhor. No final da oração, eu receberei no meu espírito a vontade de Deus com relação a isso. Simples coisa, irmãos. Você vai na minha casa, você vai fazer isso, você assume isso. Ora, nas mínimas coisas. Não é? Tem pessoas que estão casadas e muitas vezes estão em crise profundas. Eu nunca perguntei, mas acho que agora eu vou perguntar. Como foi a vida de oração de vocês antes do casamento? Não é? Para dar tão errado assim. Como é que foi a vida de oração de vocês antes do casamento? Então é importante, irmãos e irmãs. E outro detalhe, não é apenas orar, mas obedecer à direção de Deus. Porque muitas vezes a pessoa orou e recebeu a direção de Deus contrária. E ela vai por pirracice, por pirraça, fazer o que não era vontade de Deus. Né? E aí a vida se transforma numa vida ruim, empurrada com a barriga. Então, é interessante isso. Se o meu Jesus passava a noite inteira orando a Deus antes de tomar uma decisão, quanto mais nós. Amados irmãos e irmãs, espiritualmente, não é? Nós somos pessoas extremamente inferiores, nós somos criaturas de Deus. Eu tenho um livro aqui do Francisco de Sales, e ele diz assim que o ser humano é extremamente inútil para Deus. Deus só o fez baseado no seu amor. Você existe não pela utilidade que você tem para Deus. Você existe porque Deus te ama. Você nasceu no amor de Deus. Você está vivo porque Deus é apaixonado por você. Não é? Mas nós somos criaturas imperfeitas, extremamente longe da perfeição. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, depender de Deus antes de tomar decisões, antes de fazer escolhas, antes de assumir e de lamar qualquer compromisso, antes de qualquer situação, eu devo falar, Senhor, qual a tua vontade para a minha vida? Qual a escolha que eu tenho que fazer? Jesus sabia, Sueli, que agora ele iria ter um grupo dentro dos seus discípulos, não é? Jesus não tinha só 12 discípulos, tinha muitos discípulos, mas dentro do seu grupo de discípulos, ele teria que escolher 12 obreiros como missionários. São os primeiros missionários. Daí o nome apóstolo. O nome apóstolo é um nome grego para o latim, que é missionário. Então apóstolo e missionário são sinônimos. No latim, missionário, no grego, apóstolo. Não é? Apóstolo não tem nenhum outro significado. É aquele que faz negócios além mar. É o comerciante.
é o representante de um produto. É aquele que vai com uma missão. Era assim usado no grego. E Jesus usa essa palavra para se referir a cada um que é enviado como missionário para um trabalho especial e diferente. Depois ele vai enviar 70, mas esses 12 missionários têm uma função muito especial, que é a função de ensinar todas as coisas que eles aprenderam e a função também de serem testemunhas do batismo de Jesus até a ressurreição de Jesus. Aqueles que passaram 3 anos e meio com Cristo. Então a Bíblia diz assim, olha, naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. É interessante que a oração de Jesus não foi rápida não, né, marido? Ele passa a noite inteira no monte orando. Se ele dormir um pouquinho, né? A noite inteira orando. E de manhã ele reúne todos os seus discípulos. Ele já tinha vários seguidores, não é? Muitos seguidores. E ele agora reúne esses seguidores, esses alunos, esses discípulos, e escolheu dentre eles 12. Olha a palavra, e escolheu, não é? Para o trabalho ministerial. Não é você que escolhe o que vai fazer no reino de Deus. Para o trabalho ministerial, quem escolhe é Deus. É Deus que escolhe. Não é? Ah, eu escolho fazer isso. Não, você não pode escolher. Quem escolhe é Deus. Ah, agora eu escolho ser pastor. Você não pode escolher ser pastor. Quem tem que escolher você é Deus. Senão dá problema. Igual a gente vê por aí. Não é? Não sabemos aqui no Brasil uma estatística assim, mas nos Estados Unidos tem. Não é? Quantas pessoas assumem o ministério pastoral e abandonam? Não suportam. Não é? Por quê? Porque não foram chamados. Então não é só para o ministério pastoral, para qualquer ministério no reino de Deus. Não pode ser uma escolha minha. Escolha que ministério você quer trabalhar. Não existe isso. É uma escolha de Deus. Parte da soberania de Deus. Não é? Deus, no reino dele, ele tem um corpo. Esse corpo é a igreja. E essa igreja tem muitos membros. E cada membro tem uma função dentro do reino de Deus. E o pé nunca escolheu ser o pé, a mão nunca escolheu ser a mão. É Deus que escolhe. Então, querida irmã, querido irmão e irmã, você precisa, preste atenção nisso, orar a Deus e perguntar, Senhor, qual o projeto que o Senhor tem para a minha vida ministerial? Conheci uma senhora, Dona Maria, bem idosa, esposa do pastor José Elias, que o ministério dela era oração. Ela ficava no quarto dela antes do café, antes de dormir, muitas horas, orando pelas pessoas, pela igreja, pelo ministério. Ela tinha um ministério não de oração, oração todos nós temos. É o ministério de intercessão. Não é? Então a pessoa diz, não posso fazer nada. Até mesmo nas nossas impossibilidades, até mesmo no avançar da nossa idade, ainda assim Deus continua nos vocacionando para intercessão,
para o socorro, para a evangelização, para levar palavras de conforto, de paz, de justiça, de santidade, não é? O importante é que o Senhor chame, o Senhor escolha. Ministério não pode ser uma escolha de homens. Não pode ser uma eleição de homens. Ministério é a escolha de Jesus. Não é? Colocar democracia na escolha de homens e mulheres para cargos na igreja é um pecado. Não é? Quem escolhe é o Espírito Santo. Quando o Atos capítulo 15, a igreja decide sobre como os gentios deveriam viver, eles escrevem uma carta dizendo assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não é? Então, escuta bem, primeiro tem que parecer bem ao Espírito Santo, depois a nós. Então, Jesus escolheu quem ele quis para ser apóstolo. E aí a palavra do Senhor traz o nome deles, os quais deu também o nome de apóstolos. No latim, missionários. Apóstolos e missionários são sinônimos. Paulo diz que Deus escolheu primeiro os missionários, os apóstolos, não é? Então, apóstolos e missionários são sinônimos, sendo que apóstolo é em grego e missionário é no latim. Simão, olha o nome dele, a quem acrescentou o nome de Pedro. Simão, Deus deu o nome de Pedro, e André, o seu irmão. Não é? Tem dois casos aqui de irmãos que foram chamados para serem apóstolos. Pedro e André, que eram pescadores com Tiago e João, que também eram irmãos, filhos de Zebedeu. E é interessante que Pedro, André, Tiago e João trabalhavam na indústria da pesca. E quem trabalhava na pesca tinha uma vida econômica melhor do que quem trabalhava no campo. Eles tinham um trabalho bom, um salário bom, não é? Segundo os historiadores. E eles deixam tudo para serem apóstolos. Como missionários, primeiro eles teriam que ser treinados, passar pelo estágio, né? E eles foram treinados 3 anos e meio. Tiveram que largar tudo e estar com Jesus nesse treinamento. Era um seminário 24 horas, manhã, tarde, noite, madrugada, com Jesus. Você vai ver agora, daqui para frente, Lucas demonstrando esse treinamento que eles tiveram para depois serem enviados. Foram enviados com os 70, foram enviados de 2 em 2, tudo como estágio, tudo como treinamento. O envio real vai acontecer depois da ressurreição de Cristo. Ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Ide ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não é? Mas antes dessa grande comissão, eles tiveram um treinamento. Não existe grande comissão sem treinamento. Presta atenção nisso, gente. Eles só foram comissionados a ir ao mundo evangelizando, não é? Como apóstolos, fundadores de igreja, plantadores de igreja, missionários, depois de passar um longo tempo com Jesus. Se eu não passar um longo tempo com Jesus, eu terei muita dificuldade de fazer qualquer coisa para Jesus.
Ah, agora estou com Jesus, então vou fazer isso e aquilo. Não, eu tenho que investir um bom tempo com Jesus. Ler a palavra de Jesus. Conhecer o Antigo Testamento muito bem. Conhecer o Novo Testamento muito. Ler a palavra. Estar com Jesus em oração. Passar bastante tempo em oração. Para depois ser enviado. Não é? Então Jesus chama eles para ter esse tempo com Jesus. Então, olha, 2 pescadores, Pedro e André, Tiago e João, Filipe, né? Filipe, que era um grande judeu, Bartolomeu, nós sabemos que ele era de Caná da Galileia, Mateus, nós sabemos que Mateus era cobrador de impostos, publicano. Ninguém gostava do cobrador de impostos, mas ninguém gostava do Mateus. E Tomé, não é? O outro Tiago, filho de Alfeu, e um outro Simão, chamado Zelote. Não é? Zelote era um grupo judaico, não é? Muito zeloso, verdadeiramente era zeloso. Mas Zelote também era considerado, o nome deles também era chamado de sicários, porque eles usavam uma sícara, uma pequena faca, para matar publicano e para matar romanos. Então Jesus chamou para o grupo um publicano e um zelote que mata publicano. Mas eles estavam convertidos. Eu creio que deve ter, de vez em quando, ali, tido alguma confusão, né? Mas eles estavam convertidos, amém? Deus faz essas coisas aí, ó. Judas, filho de Tiago, um homem de Deus, não é? Esse Judas aqui é o filho de Tiago. E Judas Iscariote, que se tornou traidor. Ele não era traidor quando foi escolhido. Olha bem, que coisa, gente. Ele não era traidor, que se tornou traidor. Eu tenho um chamado de Deus na minha vida. Jesus não estava brincando. Ah, vou chamar aqui essas pessoas que vão tudo fazer bobagem. Não. Jesus não tinha tempo para brincar, para fazer essas coisas. Ele chama aquelas pessoas em oração. Mas Judas se tornou um traidor. Não é? A pessoa foi chamada por Deus, mas ela vai se tornar o quê? Um servo, um santo, um mártir, um traidor. Ah, pastor, eu aceitei Jesus, fui batizado, mas se tornou em quê? Em servo, em santo, em mártir, em fiel ou num traidor? Não é? São as escolhas que a pessoa faz. São as escolhas que a pessoa tem pela frente. Não é? Todos nós podemos escolher. Até mesmo depois da salvação, até mesmo depois do batismo com o Espírito Santo, até mesmo depois de uma grande experiência com Deus. Todos nós podemos escolher. Agora, irmãos e irmãs, nós precisamos perguntar, né? Eu quero me tornar em quê? Por exemplo, no batismo, nós recebemos uma missão. Não importa se a pessoa foi batizada criança ou adulto, no batismo nós recebemos uma missão. Todos nós que passamos pelas águas do batismo, nós recebemos uma missão. Mas nós nos tornamos em quê? Isso é uma boa reflexão. Olha, pastor, fui batizado com o Espírito Santo. Olha, pastor, Deus me chamou para o ministério da palavra.
Olha, pastor, Deus me chamou para o louvor da igreja. Olha, pastor, eu agora aceitei Jesus. A pergunta é, você vai se tornar em quê? O Judas se tornou traidor. Amado, a pessoa muitas vezes assume os votos, né? Eu serei um dizimista fiel, eu serei um ofertante fiel, eu vou trabalhar na obra do Senhor, eu vou defender a santidade da palavra do Senhor. E depois, no caminho, ela se torna em alguma coisa fora do projeto de Deus. Não é? Você plantou um pé de limão, quando foi colher era um pé de pimenta. Eu gosto muito de pimenta, não é? Mas a pessoa se torna algo diferente daquilo que ela foi chamada. Irmãos e irmãs, quanto tempo de vida nós temos pela frente? 90 anos? 60 anos? Quanto tempo de vida nós temos pela frente? Eu não sei, não é? Mas a pergunta é, eu vou me tornar em quê? Não é? Hoje estou pastoreando. Esse ano eu faço 27 anos pastoreando. Mas ano que vem eu vou me tornar em quê? Querido, nós queremos continuar sendo santos, servos, apesar de todas as nossas imperfeições e dificuldades. Não é? Mas tem pessoas que se tornam uma pessoa magoada, se torna uma pessoa enjoada, perseguidora, fofoqueira, traidora, confusa, não é? Com essa pandemia, irmãos, não falo só da minha igreja, não, de várias igrejas, pessoas que nunca mais voltaram na igreja, voltaram para a academia, voltaram para o shopping, voltaram para o cinema, mas não para a igreja, não é? Aí usam a palavra, não sou beato. Quem dera se fosse, porque beato significa bem-aventurado, feliz. Aí veio a pandemia, a pessoa se tornou em quê? Num fraco, num frouxo, num vacilador, não é? Naquele que desiste. A pessoa se casa no altar, dá os votos, depois se torna um adúltero, não é? Então é interessante isso. Judas se tornou traidor. E Judas Iscariote que se tornou traidor. Se tornou traidor. Foi uma escolha dele. Foi um projeto pessoal dele. Mas ele não foi chamado para isso. Em nenhum momento o texto diz. O texto diz que o Senhor chamou 12 para serem apóstolos, ponto final. Não pode ficar especulando. Ele chamou 12 para ser apóstolo, ponto final, o que o texto diz. Mas um se tornou traidor. Você quer se tornar em quê? Servo, fiel, forte no Senhor, dependente de Deus, cheio do Espírito Santo. Amado, você não foi chamado para ser crente hoje. Você foi chamado para ser crente hoje, amanhã, até o dia da sua morte. No último dia, nós vamos combinar isso, no último dia que o nosso coração estiver batendo, quando a nossa respiração estiver indo embora, não é? Alguém vai chegar perto, fala, o que você tem a falar? Vai falar assim, com Jesus é só vitória. Aí você morre, não é? No dia do arrebatamento também, com Jesus é só vitória, vai para o céu, não é? Você não foi chamado para desistir, você não foi chamado para olhar para trás, você não foi chamado para se desviar, né? Talvez tenha alguém pensando, eu acho que eu vou me desviar. Amado, você não foi chamado para isso, você foi chamado para ser apóstolo, foi chamado para ser missionário, foi chamado para ser servo, santo. No teu batismo você recebeu uma missão.
Para isso você foi chamado. Não para desistir, não para voltar atrás, não para ser um traidor. Glória a Deus por isso. E aí, descendo ele do monte, Jesus parou num lugar plano, onde encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, Jerusalém, litoral do Tiro e Sidom. É interessante que Jesus chama os 12 quando descem muitos discípulos. Jesus tinha muitos discípulos e discípulas. Então faça essa diferença. Existem discípulos e existem discípulos apóstolos. Discípulos apóstolos eram 12. Mas eles não eram. Alguém já disse assim, eu até já errei também dessa forma. Jesus tinha só 12 discípulos, ele não tinha 12 discípulos. Ele tinha 12 apóstolos. Ele tinha muitos discípulos. A própria Maria Madalena é uma discípula dele, Marisa. Não é? Então Jesus tinha muitos discípulos. Agora ele tinha 12 apóstolos que ele tinha que preparar para essa missão especial. E aí Jesus encontra muitos discípulos e grande multidão. A fama dele, olha, nós estamos no início do ministério dele. E a fama dele já foi por toda a Judéia, Jerusalém e o litoral de Tiro e Sidom, até a terra dos gentios. Muitas pessoas, não é? E é interessante que Jesus foi para um lugar plano. E ele vai falar das bem-aventuranças. Por isso a gente chama agora são o sermão da planície. Mateus é chamado de sermão do monte, mãe. Mateus 5, né? E Lucas, capítulo 6, é chamado de sermão da planície. São sermões diferentes, mas muito parecidos, mas diferentes. E a Bíblia diz, então, queridos, que vieram com 2 propósitos. Quais? Vieram para ouvir e para ser curado de suas doenças. Não é? Eu não gosto daquele culto que a pessoa diz, irmãos, você não veio aqui buscar a bênção, não. Você veio aqui só para adorar. Bem, essas pessoas vieram para ouvir e serem curados. Jesus ensina e Jesus cura. Não é? Eu vou à igreja para adorar o Senhor. Mas como Jairo, que ajoelha e adora Jesus, e coloca a sua necessidade nas mãos do Senhor, que era a sua filha que estava morrendo, assim também eu adoro a Jesus e coloco nas mãos de Jesus as minhas necessidades. Jesus vieram para ouvir e para serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Pessoas de Tiro, de Sidom, que é o litoral, né? De Jerusalém, da Judéia, da Galileia, aquela multidão e também muitos discípulos que já eram discípulos, que já seguiam Jesus, foram lá para serem curados e para ouvir. Não é? Eu quero minha bênção, mas não quero ouvir. Não, eu preciso ouvir a palavra, ouvir o Evangelho, ouvir a voz do Senhor e também receber minha cura e minha libertação. Não é, querido Rodrigo? Sardinha Hermes. Também os atormentados por espírito imundo eram curados. E todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos, não alguns, todos. Todos que encostavam as mãos em Jesus eram então curados e abençoados. Eles procuravam tocar em Jesus porque dele saía poder. Que beleza, hein? Pensou, Marisa? Vamos tentar encostar nele. Não é? Encostava nele e só encostar eles eram curados. Amado, que hoje, pela fé, você também possa assim levantar a tua mão e encostar em Jesus. Não é?
ser curado por Jesus, ser abençoado por Jesus. O Senhor está te dando a cura aqui na sua mente. O Senhor está te dando cura aqui dentro, na sua mente. Deus também está te dando cura no físico. O Senhor é contigo, em nome de Jesus Cristo. Todas as pessoas corriam para tocar em Jesus. Nessa terça-feira, eu quero tocar em Jesus. Eu quero ser abençoado pelo Senhor. Eu preciso colocar minhas necessidades nas mãos do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor está comigo. Eu preciso de uma libertação. Olha, Ele curava e libertava os atormentados de espírito imundo. Então, Maria, Regina e Carlos, irmãos e irmãs, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, e que pela fé, hoje, Edilamar, você venha tocar em Jesus e receber essa bênção para a sua vida. Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, que bom ouvir o Teu Evangelho. Senhor, queremos viver essas lições desse Evangelho. Queremos, ó Deus, caminhar à luz dessa palavra, na fé, na confiança, na perseverança. Ajuda-nos, ó Deus, a viver esse Evangelho santo e especial. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Hoje é aniversário das gêmeas, mãe. Da Laura e Débora. Quem está com pneumonia? E do Tony, não sei. Né? Acho que é a Laura que está com pneumonia, orar por cura. E também é aniversário do nosso irmão Tony, o esposo da Rafaela, o pai da Laura e da Débora. Então a Rafaela hoje vai fazer pastel, bolo e cajuzinho, né, Marisa? Isso é uma festança lá, hein? Parabéns. Vamos estar orando em nome de Jesus. Glória a Deus. Não é? Vamos estar orando também, irmãos e irmãs, pelo Rodrigo, né, Rodrigo? E por todos os enfermeiros, porque eles receberam um piso salarial bom, justo, que estavam brigando há mais de 20 anos, e foi aprovado, mas infelizmente no domingo o ministro, né, do Supremo Tribunal, ele impediu esse aumento do piso salarial dos enfermeiros, Marisa. Né? O Congresso aceitou, Era só tirar o vinho deles que né? pagava todo mundo. Mas aí o ministro aceitou um pedido da Confederação dos Hospitais, né, indo contra. Então vamos estar orando por isso, orando também pelos enfermos, né? Orar pelo Giovanni aqui da igreja, pela sua esposa, pela Gisele, né, Gisele? Um beijo, Gisele, que teve AVC, está com o lado paralisado, né? Orar pela nosso irmão Davi, né, Davi, no tratamento. Orar pelos nossos irmãos Osmar. Gisele mandou pão de novo domingo. A Gisele mandou pão de novo. Ela está lá internada no hospital, teve um AVC, mas como ela gosta do trabalho que moradores de rua, lá do hospital pediu o rapaz para levar o pão. Em vez de deu o pão, né? Que bênção. Glória a Deus por isso. Que bênção de Deus, gente. Então orar pelas a Moisete, Ivete e Luzia, né? A Moisete, Deus abençoe, tá, Moisete? Em nome de Jesus, te dê saúde, graça, né? A Maria, a Marina, em nome de Jesus. Hoje é aniversário da irmã do Alex, vai ter bolo, cajuzinho e pastel de carne. Eu tenho um quadro lindo aqui que a Ana Maria me deu. Aí eu tenho que lembrar quais são os ingredientes da festa. Até parece que eu esqueço, né? Mas é muito bom. Gente, vamos então orar pelo seu pedido de oração. Coloca igual a Elonete colocou a Sérgio e filhos, não é? A Tereza Pereira também pediu pelo filho dela, vai fazer cirurgia no joelho. O filho
A Tereza Pereira fazer cirurgia no joelho, né? Então vamos pedir ao Senhor a bênção. Coloca aí em nome de Jesus, em nome do Senhor. Colocar também a Lídia, né? Que Deus venha continuar abençoando a vista da Lídia. Qual o nome da doença, mãe? Ceratocone. Né? Abençoar o Estevão. Abençoar todos vocês que necessitam da graça. Senhor, eu oro por cura e libertação. Te agradeço, ó Deus, pelo aniversário do cunhado do Alex, do Tony, da Laura, da Débora. Te louvo, ó Deus, pela vida do meu irmão e da minha irmã. Mas lhe peço agora, Senhor, entra com cura e libertação dentro dessa casa. Pai amado, dê saúde aos teus filhos. O Senhor pode curar, restaurar. Batiza com o teu Espírito Santo. Renova a fé. Fortaleça a igreja, Pai. Pai, que as igrejas, Senhor, sejam fortalecidas pelo teu Espírito Santo. Que as igrejas sejam renovadas por ti. Abençoe a igreja da Ucrânia, Pai. Seus pastores e pastoras que continuam dentro da Ucrânia, pastoreando aquelas pessoas que ali estão, nessa situação tão terrível de guerra. Abençoa, Senhor, teus filhos e filhas, Pai. Abençoa, Senhor amado, os enfermeiros que viveram esse baque financeiro esse final de semana. Abençoe, ó Deus, todas as pessoas que estão em luto. Abençoa, Pai, no nome de Jesus Cristo. Nós pedimos pela nossa família, pedimos pela nossa casa, pedimos pela nossa saúde, pedimos pela nossa provisão e prosperidade. E pedimos, ó Deus, a bênção para poder ajudar o próximo. Abençoe a igreja com santidade e o mundo com justiça. Deus, que a tua bênção venha sobre o nosso Brasil, nesse tempo de eleição. Pai, muito obrigado pela tua graça. Nós oramos, ó Pai, por cada pedido, colocando diante de ti a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Queridos, vocês que estão aqui na cidade de Nova Friburgo, hoje nós temos uma reunião das mulheres, hein? Às 19 horas, né, mãe? Reunião da Sociedade de Mulheres. Você que está em Friburgo, é mulher. Seja bem-vindo para estar com a gente, né, Herodia? Herodia está convidando vocês para estarem com a gente hoje, 19 horas na igreja. Um momento gostoso, de oração, de confraternização. Vai ser uma benção. Queridos, tenham um dia maravilhoso, abençoado. Compartilhe esse vídeo e seja um grande evangelista. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Amanhã é feriado, estaremos juntos aqui, hein? Às 8 horas da manhã. Tchau, pessoal!